paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai poderoso e santo, repreende toda a fúria do inimigo. Meu Pai, venha produzir em nós, Senhor, transformação, mudança, Pai, temor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em João capítulo 15, verso 15 em diante. Diz assim, verso 15 e 16. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vais e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aleluia! Nós vemos aqui que Deus, Ele agora, né, já diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Então Jesus nos chama para uma amizade com Ele. Ele quer que nós venhamos ser amigos dele. Então ele deixa bem claro que agora ele não quer que nós sejamos só seguidores, ele quer que nós sejamos amigos, né? Ele passa a chamar aqueles discípulos de amigo, pois servos só vai cumprir ordens. Servos, né, eles não sabem da intimidade do seu Senhor, porque eles dizem, ó, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Quando você chama alguém para fazer algo na tua casa, uma limpeza, uma manutenção, seja na eletricidade, em alguma coisa na tua casa, esse servo ele vai ter uma certa liberdade de adentrar ali, servir, fazer aquela manutenção e ir embora. Não é assim? Né? Até quando nós vamos prestar serviço para alguém, nós vamos prestar serviço para aquela pessoa, mas nós não vamos entrar no íntimo dela, nós não sabemos os segredos dela, nós não sabemos os sonhos daquela pessoa. Assim como o servo que presta serviço para muitos de nós. Eles não vão ter intimidade conosco, eles vão entrar, cumprir aquilo que foi combinado e vai embora, porque eles são servos, eles não têm direito à herdade. Já um amigo, ele sabe da tua intimidade. Já um filho, ele é herdeiro de tudo aquilo, né? Um filho, um amigo, quando chega na casa, ele vai sentar no teu sofá. Se você estiver fazendo algo dentro, né, do teu quarto e você quer contar alguma coisa, você chama aquele teu amigo lá, tua amiga lá, né? Você vai abrir portas, né? Você vai contar segredos. Assim é que Jesus estava dizendo. Ele não queria que nós fôssemos somente servos dele, para cumprir somente ordens. Ele quer que nós venhamos ser amigos, porque ele diz que mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus está dizendo, olha, eu tenho feito vocês amigos. Por quê? Tudo que eu ouvi de meu Pai, que é o Deus poderoso e santo, grandioso, o leão da tribo de Judá, o que criou os céus e a terra, ele fez aqueles discípulos conhecer. E ele nos tem feito conhecer. Ele tem revelado a nós, ele deixou para nós na palavra de Deus. Então, quem tem vontade de conhecer a palavra de Deus, quem tem amor em conhecer as coisas de Deus, ele não é servo, ele é amigo, porque ele quer conhecer a intimidade de Deus. E Deus vai se revelar, nós vamos revelar segredos para um amigo e não para um estranho, né? Que nem um servo que entra na tua casa, você pode até chamar para sentar à mesa, mas você não vai contar as suas intimidades, seus segredos, você não vai contar as suas dificuldades, você não vai começar a abrir sua vida para um estranho, né? Porque não é o certo a gente fazer isso, né? Então, Jesus está dizendo que eles eram amigos, porque tudo que ele ouviu do Pai, ele estava falando. Então, Jesus, ele quer que nós venhamos ter essa intimidade com ele, que nós venhamos cultivar essa intimidade com o Pai. Ele nos chama para ser íntimos dele. Assim como ele chamou os seus discípulos, ele nos chama hoje. Venha ter intimidade comigo. Venha ser íntimo.
pois Ele quer que nós conhecemos tudo que o Pai revelou. Ele quer que nós conhecemos mais profundo as coisas de Deus. Ele quer que nós vamos mais, fundo nas coisas que Deus tem para revelar. Então, Jesus deixa bem claro que a salvação e o propósito vem da graça de Deus, né? Não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi. Não escolheste vós a mim. Então, ele diz que, está dizendo, quando ele nos chama, ele está dizendo assim, olha, a salvação não é por merecimento, né? Ele deixa bem claro que a salvação é propósito que vem do próprio Deus, é uma graça, um favor imerecido de Deus sobre a humanidade. Então ele diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Então ele escolheu pagar o preço para todo aquele que nele crê. Ele está aí para todo aquele que nele crê. Então ele nos nomeia para que nós vamos e começa a dar frutos que permaneçam. Então o objetivo de Deus não é apenas escolher para a salvação, né? Para nós, uma salvação pessoal. Não é somente para isso, mas para nós produzirmos frutos que durem, fruto de amor, fruto de obediência e testemunho. Nós sabemos que é difícil, né? É difícil nos dias de hoje, porque as guerras que nós enfrentamos, além de guerras com o inimigo da minha e da tua alma, existe uma competição, existe uma briga entre os irmãos em Cristo Jesus. Existe uma competição desnecessária que traz divisão. E a divisão, Deus não tem como agir no meio. Deus não tem como compactuar com a divisão, mas que nós venhamos pedir todos os dias direcionamento para Deus, para nós estarmos segundo a vontade do Pai. Então nós sabemos que Jesus, ele nos chamou para ser amigo, que ele nos escolheu primeiramente, não fomos nós, para que nós venhamos dar fruto que permaneça, né? E para que nós, tudo que nós pedirmos, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isso é tudo que pedir no meu nome ao Pai, que ele te dê, que ele conceda a você. Então, a consequência de estar com Jesus, o que produz de bom estar com Jesus e frutificar, é que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, será concedido. Isto é resultado de obediência, de amor e de testemunho. Não tem como querermos viver colhendo apenas bênçãos, mas não ter ali uma vida de oração, de propósito, de intimidade. É uma consequência, as bênçãos é consequências da obediência, do amor, né, do relacionamento com Deus. Então, ele quer que nós venhamos ser chamados de amigos, sermos íntimos dele, para que nós possamos conhecer o secreto, o escondido de Deus. Deus, ele dá visão para os seus, ele dá, né, ele dá o melhor para nós. Ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós temos intimidade com Deus, às vezes você vai estar em um ambiente que parece que não tem saída. Você vai olhar para a tua finança e vai falar, Senhor, não vejo saída. Mas Deus, então, ele vai te dar um escape, ele vai te dar algo novo. Eu oro no nome de Jesus para que o novo de Deus venha na tua cabeça, na tua mente, na tua vida, que algo inédito de Deus, fresquinho, chegue para a tua vida, no nome de Jesus. Que ele é Deus de estratégia, aonde parece que não tem saída. Ele traz a saída no nome de Jesus, ele traz o novo, ele traz o secreto e o escondido, porque ele tem o melhor guardado para nós no nome de Jesus. Então nós não podemos querer colher apenas bênçãos sem ter intimidade com Deus. Para sermos íntimos, precisamos investir tempo para conhecer a Deus, né? Orando, buscando, lendo a palavra de Deus, dando testemunho em nome de Jesus. É nós permanecermos muitas das vezes calados, mesmo quando nós temos o direito de revidar. Porque o muito falar também nos traz a maldição. O muito falar nos faz pecar. Mais vale alguém, com a boquinha fechada do que aquele que fica se defendendo. Ao longo do caminho nós vamos aprendendo
que quem nos testifica, quem nos justifica é Deus. Nós não precisamos justificar. Se nós temos um que nos justifica, que nos testifica no nome de Jesus. Então, que nós venhamos ser íntimos de Deus, investir tempo orando, entregando ao Senhor. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não vamos ficar preocupados com as afrontas, com as mentiras, com os ataques do inimigo. Nós não vamos ficar preocupados. E se nós errarmos, nós sabemos que tem um Deus que é por nós, que ele intercede por nós ao Pai, pedindo que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós, que nós possamos buscar nele, que é a fonte de vida eterna, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer ser teu amigo, ele não quer ser o teu inimigo, ele não quer que você olhe para ele e veja assim, ele só é a fonte de bênção. Deus não quer que você apenas olhe para ele como fonte de bênção, onde você pode ir e tirando. Em um banco, se todo mundo fosse só tirando, ali uma hora seca, né? Mas ele quer que você invista tempo, né? Para você põe um dinheiro no banco, se você não investe ele na poupança ali, se for deixando e for tirando, não vai nem ter juros aquela poupança. Mas se você investir sempre um pouquinho, aquilo cresce. E seja assim a tua vida com Deus, investindo todos os dias, né? Essa poupança sua de oração com Deus, orando, buscando. Deus me direciona, o Senhor tem liberdade, me mostra, me molda, me dá a tua sabedoria, Senhor, né? Não queira revidar aos levantes do inimigo, não queira bater boca, não queira se justificar. Hoje em dia é muito fácil o ser humano querer justificar, né? Às vezes usa as redes sociais e fica aí justificando, jogando indireta e não tem buscado no Senhor, né? Tem pagado preço aí do salário do pecado, tem colhido coisas ruins, não tem agradado o coração de Deus, porque Deus ele não está na contenda. Deus não está na contenda. E Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele quer que nós venhamos buscar nele o refúgio. Que nós venhamos buscar nele aquilo que nós precisamos. Porque Deus é Deus de fazer para nós aquilo que nós não conseguimos fazer na força do nosso braço. Nós podemos trabalhar anos e anos querendo algo e nós não conseguimos por nós. Mas quando nós entregamos, Senhor, esse é meu desejo. Senhor, se for da tua vontade, ele pode nos conduzir, ele pode nos encaminhar para o centro da vontade dele. Que nós venhamos todos os dias permanecer no centro da vontade do Pai. Que nós venhamos todos os dias descer a casa do oleiro. Se for preciso, Deus refazer o vaso. Mas é melhor ser um vaso quebrado na mão do oleiro do que você ser um vaso, né? Parecer que está perfeito na mão do inimigo. Né? Mas que você seja um vaso que Deus possa moldar, possa trabalhar, que todos os dias você venha entender, Senhor, me refaça de novo. Pai, se for preciso moer esse barro, passar ele aí, ó, tirar as pedras, as sujeiras, as impurezas, vai doer, Pai, mas eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ser chamado amigo de Deus, eu quero ser amigo de Cristo. Eu quero, Senhor, investir tempo de oração, buscando a tua presença, lendo a tua palavra, conhecendo a teu respeito, porque quando nós lemos a palavra de Deus, para mim Deus vai revelar de uma forma, para você Deus vai revelar de outra, né? Então é os segredos de Deus para cada um de nós. É a resposta de Deus para cada um de nós. Às vezes eu vou ler a palavra, ela vai falar comigo no meu íntimo de uma forma, com você de outra. A palavra é para nós que estamos ouvindo, que estamos abrindo nossos ouvidos, que estamos deixando Jesus trabalhar. Os tempos têm sido maus, que nós venhamos produzir frutos bons, que permaneçam. Aí os frutos, você vai falar assim, é as almas, muitas das vezes vai ser trabalhado em você. É você passando pela peleja e alguém olhando. Olha, não tem blasfemado, não tem se levantado. Olha, ela podia ter se revidado, mas não revidou. Ela podia ter, né, ali ido e colocado tudo para fora o que ela sabe, mas ela não fez. Ela permaneceu em Deus, ela esperou no Senhor e Deus vai justificar. E Deus vai trabalhar. Então, quando muitas das vezes nós
passamos como o injustiçado, mas permanecemos calados, quietos. Isso também agrada o coração de Deus, porque isso também é testemunho para muitos que olham e vão falar assim, olha, ela, né, deixou o direito dela para viver agora ali em função de Cristo. Ela deixou aquilo que era de direito dela, mas para se colocar em função de Jesus, aquele que justifica, aquele que nos testifica diante dos homens, aquele que nos guarda, que nos livra, aquele que nos dá vitória, né? Porque muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar de alguém. E ele muitas das vezes vai nos tirar da direção de Deus quando nós nos sentimos injustiçados. Nós começamos a ficar mimizento, começamos a ir para a rede social falar coisas que não deve, começamos, né, murmurar, expor o irmão. E não é para nós expormos, é amar uns aos outros. Porque imagina quando nós expomos alguém, se essa pessoa, Deus resolver assim, ah, tá bom, você expôs teu irmão, né? Tá bom, filha rebelde. Vamos também agora expor as suas imundícias? Vamos expor você também? Como que o homem ficaria? Nosso Deus não é um Deus dedo duro. Nosso Deus é um Deus que trabalha, Ele quer resgatar, quer transformar. Então, o que nós podemos fazer não é a oração também de maldição contrária, é a oração, Senhor, abre os olhos do meu irmão, da minha irmã. Senhor, tá doendo em mim, mas eu libero perdão. Porque Jesus naquela cruz, Ele ali sendo massacrado, e Ele falou, Senhor, Deus, né? Pai, tenha misericórdia, eles não sabem o que fazem. Ele teve misericórdia de pedir ao Pai misericórdia por aqueles que estavam ali sendo, né, o vilão na história, massacrando ele, humilhando ele. E ele olhou para o Pai e disse, Pai, tenha misericórdia, eles não sabem o que fazem. Será que nós temos sido assim ou nós temos sido os justiceiros, né? Tendo a nossa autojustiça, fazendo a força do nosso braço? Como que nós temos sido? Nós temos sido amigo de Deus, de Jesus. Nós temos ido a Ele. Quando a gente é amigo, de vez nós irmos, né? Não, tem que falar pro meu amigo, eu vou ligar. Ó, fulano fez isso pra mim, fez aquilo, ele me humilhou. Não, olha só, o inimigo ele quer trabalhar nas contendas. Mas Jesus está nos chamando para ser amigo. E quando nós somos amigos de Deus, ó, o Espírito Santo de Deus está levando para esse lado. Quando nós somos amigos de Deus, nós vamos desabafar com Ele todas as coisas. Quando nós somos amigos de Jesus, nós vamos conhecer as coisas do Pai. E as coisas do reino de Deus é tão maior do que as nossas ofensas, que os nossos mimizinhos, né? Nós acabamos sendo pessoas Nutella, como diz no tempo de hoje, né? Que tudo dói, tudo fere, tudo quer expor. E Jesus, Ele quer que nós vamos a Ele. Ele tem o poder da cura. E muitas das vezes nós vamos expor, nós vamos falar aquilo que nos fere com pessoas que não estão capacitadas, com pessoas que não vai nos ajudar em nada. E o que aquilo ajudou? Nada. Depois você se sente até envergonhado de ter falado, né? E não ter produzido nada de bom aquilo. Então, que nós venhamos falar com Deus, dobrar o joelho e falar, ó Pai, tá doendo em mim, mas é o Senhor que me justifica. É o Senhor que me guia, é o Senhor que me cura. Quando nós estamos feridos, é aos pés do Senhor que nós temos que ir. Nós temos que ir aos pés de Deus, Ele tem a cura para nossa vida, para nossa alma. É Ele que tem. Então Jesus, Ele está dizendo, olha, peça ao Pai tudo que você precisar. Se você precisa de uma cura na alma, peça ao Pai. Se você precisa de uma providência financeira, peça ao Pai no nome de Jesus. Mas tudo isso é uma consequência de nós sermos obedientes a Deus, de nós termos intimidade com Deus, de nós entendermos que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu. Então Ele não quer mais que nós sejamos servos, que nós sejamos íntimos. Ele nos está dando acesso a Ele, que nós venhamos ter acesso ao Pai, de chegar e falar, olha, eu estou ferido, Senhor, eu errei aqui, eu me envergonho dessa atitude que eu tive no passado, Pai. Mas o Senhor tem o poder de me cobrir, de me resgatar, Ele nos remiu, né? Então, que nós venhamos expor a Deus as nossas, né, necessidades,
as nossas ofensas, que nós venhamos expor a Ele, que nós venhamos ser trabalhados. Quando nós somos afrontados, nós temos que aprender, falar, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Por que novamente eu tenho sido afrontado nessa área? Por que, Senhor, que eu tenho estado dessa maneira? Por que minha vida financeira não tem fluído? Né? Então, nós temos que ter intimidade com Deus para buscar nele, em nome de Jesus. Então, hoje, o que Deus quer dizer para nós, né? Nessa palavra, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, nós vamos ser amigos. Ele está nos chamando para ser amigo, mas vos tenho chamado amigos, porque Jesus nos fez conhecer tudo o que o Pai falou a ele. E quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós vamos a Deus no nome de Jesus, ele se revela a nós. Ele mostra coisas que aos nossos olhos humanos nós não conseguiríamos interpretar ou saber. Ele revela para nós o profundo e o escondido. Deus é poderoso e santo e nós queremos receber o novo de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesse dia, Pai, pedindo proteção, pedindo livramento, pedindo, Pai, para o Senhor abrir portas para o meu irmão, para minha irmã. Senhor, pedindo para o Senhor tirar, Senhor, todas as afrontas, Senhor, todo sentimento de incapacidade desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai, tirando todas as ofensas que eles venham deixar aos Seus pés, Senhor Jesus, as ofensas, Senhor, as palavras contrárias, Jesus, que eles venham se esvaziar diante de Ti, que eles não venham expor, Senhor, o Teu próximo, mas que eles venham entender que a misericórdia esteve sobre eles, Pai, e que também precisa estar sobre os nossos irmãos. Meu Pai, que nós venhamos ser misericordiosos como o Senhor foi conosco, como o Senhor foi com todos nós, Senhor, naquela cruz. O Senhor pagou o preço, Senhor. O Senhor teve misericórdia de um povo pecador, um povo que não merecia, Pai. Não merecia, mas precisava, Senhor, desse conserto, precisava do Teu sacrifício, do Teu amor derramado naquela cruz. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Pai, que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente fortes diante de Ti, que nós venhamos deixar o Senhor nos justificar. Pai, que nós venhamos ser lapidados segundo a Tua vontade, meu Pai querido e santo, em nome de Jesus. Pai, dá, Senhor Jesus, estratégia para o meu irmão, para minha irmã. Senhor, dá algo novo, Senhor. Dá uma visão nova, Pai, financeiramente, espiritualmente, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, dá algo inédito, Senhor, vindo do próprio trono do Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, porque o povo do Senhor é mais que vencedor. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum dos seus se perderá, Pai. É o que eu peço no nome de Jesus. Alcança o fraco, o abatido, Pai. Alcança o necessitado. Abre as portas e as comportas do céu. Pai, entra com a providência na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Pai, eu peço no nome de Jesus. Repreende toda oração contrária. Traga ânimo, alegria. Que eles venham entender que o Senhor está no controle da vida deles. Meu Pai, que eles venham se entregar inteiramente nas Tuas mãos, crendo e confiando que aquilo que eles não podem, que não conseguem, o Senhor pode, porque não tem nada impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.